está ouvindo Lambisgoia Cast. Sejam todos bem-vindos ao Lambisgoia Cast, um podcast associado à Confraria dos Canárias, porque em terra de gente de bem, ser canalha é um privilégio. Sejam todos bem-vindos a mais um The Lambisgoia Cast. Depois de um longo inverno, voltamos para trazer para você um pouco mais de informação sobre as histórias em quadrinhos. Hoje nós vamos aproveitar o hype desse filme aí que vai sair na semana que vem, aí na quarta-feira, em muitas cidades do Brasil e do mundo, que é Black Adam, o novo filme da DC Comics, filme estrelado pelo grande astro hollywoodiano The Rock, que vai fazer o papel do Adão Negro, esse personagem da família Marvel que o pessoal tanto ama. Será que ama mesmo? Bom, para discutir aí, contar as origens do Black Adam, eu trouxe aqui dois companheiros de podcast, o Renegado, o maior fã de Shazam que eu conheço. Opa, tudo bem? Vai ser um prazer estar aqui de novo e vamos falar sobre o Adão Negro, né? E para completar o time aqui, para a gente conversar sobre Black Adam, eu trouxe ele do canal A Voz do Gibi. Se você não conhece, procure lá. Doutor Peste. Boa noite a todos. Estou muito lisonjeado em ser convidado para tal importante reunião. Então, para começar, eu vou direto ao ponto. Como surgiu o Adão Negro? Adão Negro foi um personagem que começou como um vilão da família Marvel. Ele estreou em Marvel Family 1 de 1945 e fez apenas uma aparição durante a Era de Ouro. Justamente uma aparição na qual ele já começava morrendo. Ele apareceu. Ele é o Adão Negro. Ele era o primeiro campeão do Mago Shazam. Foi durante o Egito Antigo. O Shazam escolheu ele, não o super-herói, que agora é chamado Capitão Marvel, agora é chamado Shazam. Tô falando do Mago. O Mago escolheu ele como seu campeão, porque ele era cheio de virtudes, era muito puro e tal. Só que aí ele se corrompeu com todo aquele poder e achou que ele deveria dominar, foi com ganância, e tomou o lugar do faraó do Egito. Foi lá e tomou as posses dele, se tornou um novo faraó. O Mago Shazam foi e baniu ele da Terra. Mandou ele para a estrela mais longínqua e ia demorar 5.000 anos para ele voltar. E aí ele voltou, vamos dizer, nos tempos atuais do Gibi, né? Em 1955. E quando ele chegou, a família Marvel já foi tentar conversar com ele, não sabia quem ele era. Nesse gibi, os golpes de um no outro não feriam, porque todos eles tinham a mesma invulnerabilidade, então um não conseguia machucar o outro. E eles não conseguiam lidar com o Black Adam, com o Adão Negro. Eles foram conversar com o Marco Shazam, né? E o Marco Shazam contou a história. Nisso que eles não conseguiam ferir ele, o tio Marvel, né? Fez uma pegadinha com o Black Adam, falando, pô, mas a gente não consegue derrotar ele não consegue ferir ele, vamos chamar ele pra fazer parte aqui da família Marvel. Não, aí ficou errando o nome do mago de propósito. Aí o Black Adam, em arrogância, foi tentar corrigir ele, seu tolo, não sei o que, é Shazam. Aí caiu o raio e destransformou ele. E ele se tornou mortal de novo, tornando-se presa fácil. No entanto, tanto tempo transformado em Adão Negro, não cessou o envelhecimento de Ted Adam. Ele quase que imediatamente se tornou um esqueleto. Ele envelheceu rapidamente e o corpo dele deteriorou. E aí morreu. Foi a única história que apareceu na Era de Ouro. Só que na Era de Bronze, né, não é nem a Era de Prata, na Era de Bronze, quando as histórias da família Marvel começaram a ser publicadas pela DC, o Dr. Sivana criou uma máquina e trouxe o
Black Adam, Adão Negro, de volta à vida. A máquina de reencarnação de Dr. Silvana surgiu ainda durante a Era de Ouro. Ele usou-a para trazer de volta Átila o Uno, um dos líderes bárbaros mais perigosos de toda a humanidade. Ele esperava usar Átila para destruir Capitão Marvel, mas Átila começou a bagunçar a casa dele, a se engraçar com a filha dele. Então o Dr. Silvana teve que utilizar o próprio Capitão Marvel para se livrar daquele convidado indesejado. Capitão Marvel destruiu a máquina, mas na Era de Bronze, Dr. Silvana reconstruiu a máquina e trouxe de volta à vida o Adão Negro. Adão Negro, como sua primeira atitude foi exclamar Shazam. Como ele estava na forma mortal de Tetiada, tornou-se Adão Negro de novo. A segunda atitude foi destruir a máquina, de modo que ele jamais poderia ser mandado de volta para o mundo dos mortos. Uma vez que ele foi ressuscitado, sua fraqueza de dizer a palavra Shazam apenas devolveu a forma mortal, sem envelhecê-lo novamente. Vendo essa história assim, por que vocês acham que o Black Adam só durou uma edição, cara? Porque ele morreu ou realmente na Era de Ouro eles tinham essa mania, né, de usar um personagem, uma história e depois matar ele, tipo o Coringa? Sim, como todos sabemos, ou deveria saber, o Coringa era um personagem que foi tensionado a morrer desde o início. Porém, os escritores viram que estavam com um personagem muito bom nas mãos. E quando ele foi morto, desenharam um quadrinho de última hora mostrando que ele havia sobrevivido. Talvez eles não tivessem trazido de volta Adão Negro porque eles não tinham muita ideia de como poderiam trazê-lo de volta. Mas escritores lembraram-se da máquina de reencarnação. Ora, para isso servem as coleções. Como é que foi essa passagem do Adão Negro de vilão para anti-herói? Devemos lembrar o seguinte: Adão Negro sempre é mostrado como um vilão desde o começo da Era de Ouro. Quando ele voltou, continuou vilão. No pós-crise, ou seja, quando alteraram toda a história do universo do DC, depois da mega saga conhecida como Crise nas Infinitas Terras, a DC publicou uma minissérie chamada Shazam: The New Beginning, reformulando a origem de Capitão Marvel e também a de Adão Negro. Não muda muita coisa na origem de Adão Negro. Ele era um escolhido do Mago Shazam, porém, dessa vez é admitido que ele, por algum tempo, realmente foi um herói. Ajudou os faraós a construir as pirâmides. Mas, quando construía, ele sentiu, olhou para os homens lá embaixo e começou a assinar. Eu que seguro o poder dos deuses, não deveria estar dominando os mortais ao invés de obedecê-los? Se eu vou avançar um pouquinho, em 1994 veio aquela graphic novel, O Poder de Shazam, e depois deu origem a uma série do Shazam, do Capitão Marvel, né, Shazam. O que aconteceu? Na verdade, o Black Adam é a reencarnação do Tet Adam, até o Adam, a reencarnação do Tet Adam no Egito Antigo. E ele era um bandido. E ele foi junto com os pais do Billy Batson numa escavação no Egito. E lá Uma expedição arqueológica. Isso. Eles acharam uma tumba. A tumba do Mago Shazam. Só que lá o Tel Adam, ele ficou com muita ganância por causa dos tesouros que tinham lá. E acabou matando o pai do Billy Batson na traição. E depois a mãe do Billy Batson fugiu durante a briga. E ela foi direto pro hotel, porque o Billy e a Mary, originalmente, eles são irmãos gêmeos, não idênticos. São gêmeos fraternos. E o Billy tinha tirado. Eles levaram a Mary na expedição. Ela estava no quarto de hotel. Tava no hotel. O Billy eles não levaram porque ele tinha tirado uma nota baixa, alguma disciplina na escola, alguma coisa assim. Matemática, não sei. Não lembro agora. E eles não levaram, ele ficou nos Estados Unidos. Ele foi lá
matou a mãe do Billy e levou a Mary com ele. Calma. Ele, o Tel Adam, Isso, matou os Telada. pais de Billy para ficar em posse de um escaravelho que encontrou na expedição arqueológica. Isso. Só que o que aconteceu? Esse escaravelho tava com a essência o resto da essência do Tete Adam, do Adão Negro. E ele usando esse escaravelho, falando Shazam, ele conseguia voltar a ser o Adão Negro. O Theo Adam conseguia voltar a ser o Adão Negro. Mas aí vamos avançar mais um pouquinho no tempo. Adão Negro, ele começou a apresentar, vamos dizer assim, honra. Isso, quem escrevia era o Jerry Ordway. Ele começou a apresentar honra, que ele não podia fazer certas coisas, tal, mas mesmo assim ele ainda era muito violento e voluntarioso. E ele foi ser julgado por isso num tribunal, e o tribunal inocentou ele pelas mortes dos pais do Billy Batson. E, tipo assim, ele botou, vamos dizer, a culpa era do Tete Adam, que tinha possuído ele enquanto ele estava com aquele escaravelho. O escaravelho ficava num colar. É como se ele tivesse sido possuído por uma força externa, entendeu? E que levou ele a assassinar os pais do Billy Batson. E aí ele foi inocentado. Mas mesmo assim, a Liga da Justiça não acreditou. Ele teve um combate com o Lanterna Verde. E além disso, quando ele matou o pai do Billy Batson, e ele depois foi perseguir a mãe, tinha um cara na expedição, chamado Said, ele era egípcio, que o Tete Adam saiu correndo na pressa para ir atrás da mãe. O cara pegou uma moto e se mandou lá do lugar da escavação. Esse cara foi tentar ver, simplesmente conversar com ele, o que estava acontecendo e tal. Ela saiu correndo, cadê o pai do Billy Batson? E o Adão Negro simplesmente cortou a garganta dele com uma faca. O cara já tinha reaparecido na graphic novel mais tarde, que ele não tinha morrido, mas ele tinha perdido a voz. A faca cortou a laringe dele e as cordas vocais, então ele não conseguia falar. Aí ele depois, mais tarde, quando ele foi inocentado na série O Poder de Shazam, esse Said reapareceu e ele perdoou o Adão Negro por aquilo. Tem a tentativa de assassinato. Relembrando, calma. Relembrando que a graphic novel ocorre 4 anos antes da série mensal. Alguns fatos ficaram mal explicados desde que a graphic novel saiu até a série mensal. O que se sabe entre a origem e a série mensal é que Billy temporariamente participou da Liga da Justiça Internacional, mas por muito pouco tempo. Aí quando começou na série da Sociedade da Justiça, a Sociedade da Justiça encontrou o Black Adam causando destruição numa cidade. E eles foram enfrentar ele e parece que ele estava assim, causando destruição por causar, simplesmente assim. E aí eles foram lá e deu um trabalho, mas eles conseguiram derrotar ele. E eles descobriram que ele estava com um tumor cerebral. E eles conseguiram cuidar dele e, por fim, o Capitão Marvel ele acabou entrando na Sociedade da Justiça. E aí mais tarde eles levaram o Adão Negro para dentro da Sociedade da Justiça também. E até isso foi uma coisa que foi apoiada pelo Capitão Marvel, que ele achava que assim eles podiam ficar de olho no Adão Negro. Por outro lado, isso é coisa do Geoff Jones, estava seguindo isso, dando continuidade a isso que o Jerry Ordway tinha feito com o Black Adam na revista do Poder Shazam. Ele já estava tentando, ele fez isso de tentar transformar o Black Adam, não sei, estava dando uma redenção ao Black Adam. E aí o Geoff Jones fez isso na série da Sociedade da Justiça e ainda foi adiante. Ele transformou. É porque eles têm essa mania, né? Eles foram dizendo que o Black Adam não é um vilão, ele é todo. Ele desenvolveu. Com o jeito do Geoff Jones escrever o Black Adam, ele foi ganhando cada vez mais fãs, né? O pessoal fica dizendo, não, ele não é um vilão, ele é um anti-herói. É uma coisa que eu não gosto muito porque o Black Adam tá sempre aprontando nas revistas. E eles vão lá e falam assim, por exemplo, o Black Adam
saiu da Sociedade da Justiça um momento, levou alguns dos heróis com ele, chamou alguns heróis da Sociedade da Justiça, como por exemplo o Esmaga Átomo, né? O Norda, que é o Northwind, e mais dois. Um era um cara que é Alejandro, não sei, mas ele controlava o Eclipso. Ele tinha uma porção de tatuagem. Alejandro Montes, né? O irmão da Pantera, da Corporação Infinito. Se eu não me engano, ele estava possuído pelo Eclipso. Não, ele não estava possuído, não. Ele tinha uma série de tatuagens, e essas tatuagens permitiam a ele, eram tatuagens místicas, permitiam ele controlar o Rubi não, perdão, Diamante Negro do Eclipso. Então, ele controlava o Eclipso. E tinha mais uma outra, que é uma mulher que é uma guerreira, eu acho que é Nemesis o nome dela. E ela brigava pra caramba. E mais o Onda Mental Júnior. Aí juntou esses esses 5. Onda Mental Júnior é o filho do da Era de Ouro, Onda Mental. Isso. Quando ele começou como herói, notoriamente ele voltou-se para os mesmos caminhos do seu pai. Uhum. Mas o que aconteceu? Ele juntou esses 5 e foram num país fictício do Oriente Médio, ali bem colado. É porque o Oriente Médio ele não fica propriamente. Um pedaço dele fica na África. E ele. Só que ele aparece que é do Oriente Médio, só que ele é tipo como se fosse um pedaço que se separou do Egito. O Egito não é do Oriente Médio. É uma confusão que você sabe, né? Os Estados Unidos não tem muita noção de geografia. Então eles fizeram isso aí. E o Kandak, o que aconteceu? Ele, na verdade, esse reino pertenceu ao Adão Negro quando ele ganhou os poderes lá no Egito Antigo. E aí o Geoff Jones criou esse país fictício Kandak e ainda fez um retcon que o Black Adam teve uma esposa e 2 filhos no tempo dele no Egito Antigo. E eles foram mortos. O que aconteceu? Justamente eles foram mortos numa aventura em que a Sociedade da Justiça viajou no tempo até os tempos de Adão Negro, no Egito Antigo. Eles encontraram ainda Nabu e a encarnação original de Gavião Negro. Eles enfrentaram Vandal Savage e o possessor original. Sim, o criador da Esfera de Ra. De acordo com esse retcon do Geoff Jones, a capital do país do Kandak é chamada Shiruta. E esse é o nome da esposa do Black Adam. Da falecida esposa do Black Adam. Eles foram lá e era tipo como se fosse uma ditadura. Eles botavam as crianças para trabalhar em fábrica, eram obrigados a trabalhar. Isso, os garotos. As meninas, eles já pegavam para montar um harém. A Sociedade da Justiça foi até o Kandak, já que o Adão Negro é um ex-membro, foi até lá para deter ele, para tirar ele. Só que aí quando eles chegam lá, tem um combate da Sociedade da Justiça. Eles descobrem que, na verdade, o Onda Mental está sendo controlado pelo Senhor Cérebro, aquela taturana que é inimiga do Capitão Marvel. Tem uma briga, um combate, várias batalhas, e eles partem. Como é que ele vai fazer? O próprio povo tá a favor do Black Adam, quer que ele continue como regente. E aí eles fazem o seguinte, eles falam pro Black Adam, você promete então nunca botar os pés fora do Kandak e a gente vai embora, deixa você aqui. Aí ele promete e vai embora. Só que aí o Adão Negro, várias vezes no futuro, quebra essa promessa. Eu, pelo menos, eu acho que o Kandak, eu nunca gostei do Kandak, da situação dele, regente Kandak, porque eu acho, pra mim, minha opinião, é uma coisa que funciona bem numa história ele inimigo da Sociedade da Justiça. Só que eu acho que ele numa história sendo inimigo da família Marvel, eu acho que isso aí não funciona. Seria muito melhor, por exemplo, deixar ele livre para ficar ele indo, por exemplo, ali no Peru e conseguindo algum poder místico dos não lembro se no Peru é um deles que uma das civilizações é Maia, Inca, Azteca, que viveu no Peru, né? Foi ali na região do Peru. Ele vai lá, acha artefatos místicos, usa contra a família Marvel, entendeu? Ou então ele vai não sei onde, no Japão, ali no Japão,
pega alguma coisa, um negócio místico ali do Japão, que é do Japão feudal, pra usar contra a família Marvel, entendeu? Deixa ele livre pra fazer pra qualquer história, em vez de ficar simplesmente preso no Kandak, entendeu? É a minha opinião, eu acho é isso, não funciona. Só que o que aconteceu? O Adão Negro, com o passar do tempo, o Geoff Johns, ele tem um vício de escrita nas histórias. Ele sempre põe assim vários heróis contra um vilão. Você pode ver isso com o passar do tempo. No Kandak, a Sociedade da Justiça inteira foi brigar com o Black Adam. Ele deu um pau na Sociedade da Justiça inteira, porque ele estava irritado. Aí, depois, não o Black Adam, mas teve aquele Superboy primordial, que deu um cacete também em vários heróis. Teve uma vez, uma hora que ele foi brigar com vários heróis, todos os heróis da DC de uma vez, deu um cacete a todo mundo. Teve, por exemplo, Black Adam mesmo, teve aquela. Só que fica uma coisa assim, ele parece coisa de fanboy, entendeu? De um garoto que agora vou botar todos os vilões, todos os heróis contra ele. Isso aqui. Aí põe, tipo, vamos dizer, o rapaz fera, Mutano, a Batgirl, sabe, uns heróis assim que você fica pensando assim, porra, por que eles vão lá brigar com o Adão Negro? O que eles podem fazer contra o Adão Negro, entendeu? Em vez de juntar um grupo poderoso assim, por exemplo, vamos dizer, a Poderosa, alguns Lanternas Verdes, tá entendendo? O Capitão Marvel, entendeu? Alguns heróis poderosos para pegar ele. Não, ele pega e manda todos os heróis possíveis. Acontece isso, uma coisa assim, bem para mim, muito forçado. O Adão Negro bate em todo mundo, ninguém consegue deter ele. Isso aí ele foi virando cada vez mais fãs foram gostando dele por isso. Porque ele bate em todo mundo. Eu tô achando que o The Rock só leu esse gibi aí. Agora o The Rock já É tá uma dizendo ideia. O The Rock já tá dizendo, falou várias vezes em entrevistas, que a escala de poder, né, no DCU, no universo DC nos filmes, mudou. Agora com a escala Black Adam, e tá toda hora querendo uma briga entre o Adão Negro e o Superman. Ele Vamos sempre ver. fala isso mesmo. Mas, assim, eu acho que agora já estão falando até em fazer um filme Black Adam contra Liga da Justiça e Esquadrão Suicida. Porque, pra mim, é a mesma coisa, assim, vamos dizer, proporcionalmente, né, ao tamanho dos universos cinematográficos dos quadrinhos, foi a Terceira Guerra Mundial, que é esse quadrinho que vem depois do 52, né? E agora estão repetindo, né? Porque atualmente, não sei se já chegou aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, o Adão Negro, ele entrou pra Liga da Justiça. O O que Superman não foi lá conversar com ele e chamou ele pra Liga da Justiça. Ele entrou e vai, aparentemente, vão fazer a mesma coisa. Em algum momento ele vai trair a equipe, né? Vai repetir a história com a Sociedade da Justiça. Bom, até o momento não, né? Mas Até o momento não, mas assim, você estava falando do Jeff Jones, né, cara? Porque essa coisa de vilão entrar pra liga é coisa do Jeff Jones, né? Que ele pegou e meteu o Lex Luthor como membro da liga, meteu o Capitão Frio como membro da liga. Passado dos caras pouco importa. Não que assim vilão na liga não que seja nenhuma novidade. O Plastic Man foi membro durante muitos anos, né? não, mas Mas ele e o não, Adão não. Negro, assim. Não, ele Antes foi. o Homem Borracha foi bandido antes de se tornar super-herói. Ah, mas dá na mesma. Tô falando assim, se você for olhar o passado, o currículo, né, peca. Apesar que, dependendo de quem, da forma como você vê a coisa, o Batman também, né, vamos dizer que o Batman não é lá, então ele flerta Mas bastante com a vilania em alguns casos, né? eu sei, mas olha só, o Joá, no tempo da Crise Infinita, lá perto dos anos 2000, o que aconteceu? Os vilões se juntaram e o Adão Negro foi numa sociedade secreta, né? E o Adão Negro foi um dos 6 vilões que estava comandando a sociedade secreta. O Batalha da Liberdade, eles foram investigar um lugar lá e tava, tipo assim, os vilões top de linha de cada herói. Tava Adão Negro, tava Bizarro, tava Cheetah, tava Sinestro, o Pirata Doutor Psíquico, Polaris.
Pô, e vilões assim, muito poderosos. Eles massacraram, chacinaram os combatentes da liberdade. Mataram a maioria. E aí, o Adão Negro não tem que responder por isso? Os heróis tinham que se juntar e caçar eles, que nem eles caçaram o assassino da. O assassino não. O assassino da esposa a Sue Dibny, a esposa do Ralph Dibny, o Homem Elástico, entendeu? Em Crise de Identidade. Eles deviam fazer uma coisa assim com o Black Adam, caçar. Ou com todos os vilões que estavam ali, tinham que caçar ele. E aí deixar o Black Adam ali. Depois do Black Adam no Kandak, o que ele fez? Ele, antes, pra rolar a Terceira Guerra Mundial, a Apocalipse infiltrou os Cavaleiros de Apocalipse, os 4 Cavaleiros de Apocalipse, lá no Kandak, e mataram muita gente do Kandak e mataram no tempo aquela poderosa Isis e o Osiris. Estão formando a família Marvel Negra, Marvel Sombria. Sim, um dos Cavaleiros de Apocalipse era o Sobek, que era a contraparte de Senhor Malhado na família Marvel Negra. Ele era um crocodilo humanoide. Uhum. Só que o que eles descobriram? Que, na verdade, a Intergang estava querendo entrar no Kandak. Ficar lá como uma máfia, uma organização criminosa, uma crime lá no Kandak. Só que o Black Adam não estava combatendo isso. Tanto que a Intergang no Kandak, essa parte vai ser usada no filme do Adão Negro. A Intergang vai estar ali assolando o Kandak. Só que o que aconteceu ali? Depois de matar a poderosa Isis e o Osiris, o Adão Negro descobriu que a Bialya, que é também outro país fictício do universo DC, tinha culpa no cartório. Ele estava ajudando a Intergang justamente para derrubar o Adão Negro. O Adão Negro foi até Bialya e saiu destruindo o país. Aqueles que não lembram do que se trata Bialya, é um país do Oriente Médio, né, que apareceu nas histórias da Liga da Justiça Internacional. Ele era liderado pelo ditador Ruman Arjavit, até que este foi assassinado a mando da sua amante, Abelha Rainha II. Uhum. Então, ele, fez um genocídio em Bialya. Ele podia ter matado, assim, só os líderes que estavam as pessoas estavam por trás disso, mas ele matou a população, entendeu? Houve um genocídio. Isso, entendeu? Não é coisa de anti-herói, isso é coisa de vilão. E também, todo mundo no universo DC parece ter esquecido isso. Entendeu? Não foi atrás dele. Ele descobriu que um dos 10 grandiosos, né, da China, um grupo de heróis chineses, também ajudou. Tinha dedo deles ali. Eles também ajudaram Bialya com esse negócio de apocalipse, porque eles queriam o Adão Negro deposto. O Adão Negro foi até a China pra matar os 10 grandiosos. Só que aí, quando ele entrou lá e começou a matar, os heróis se reuniam do lado de fora, os heróis dos Estados Unidos, pra entrar e ajudar. Só que a China não permitiu a entrada deles. Eles foram do lado de fora pra não criar um evento internacional. Chegou um momento que eles permitiram. Aí os heróis entraram lá e, em peso, e como eu disse, reunir um grupo poderoso para enfrentar a brigada, foi todos os heróis de uma vez. Por mais que eles sejam poderosos, que eles tenham Rapina e Columba, o que eles podem fazer contra o Adão Negro? Entendeu? Robin. Então tinha umas coisas assim. O Adão Negro foi derrotado. Só aí, de novo, ele reapareceu mais tarde, ele sempre volta, e aí sempre faz umas coisas. Pra mim é uma falha na continuidade, entendeu? Ele vai, faz alguma atrocidade, comete crimes hediondos, aí daqui a pouco todo mundo esquece, beleza, chega aqui. Como é que foi o Superman que convidou o Adão Negro pra Liga da Justiça? Agora, nessa história que tá na Liga recentemente, foi assim. Mas só eu acho que eu sei qual é o nome disso. Se chama amnésia seletiva. Não, mas como é que, entendeu? Como é que eles fazem isso? O Superman chamou alguém que cometeu um genocídio num país, matou todos os habitantes de um país, ajudou os vilões a chacinarem um grupo de heróis, ao que chama da liberdade.
E, pô, ele vai lá e chama o cara pra dentro da Liga da Justiça. É óbvio que isso deve ter alguma coisa, dedo editorial dos editores, isso aí. Fala assim, não, o Black Adam agora ele vai ter um filme, então põe ele na Liga da Justiça, tal. Então, mas pra mim, ele é bem... Infelizmente, isso deve ter dedo dos executivos. Esta Renegado. classe deplorável. Renegado. Oi. Renegado e Dr. Pest. Isso tem nome, isso se chama retcon. E é safadezas das incoerências mercadológicas do universo editorial, não é mesmo? Que concordo com você, não faz sentido algum o Black Adam estar na Liga do Justiça, como não fez sentido algum o Lex Luthor tá, o Mr. Freeze, o Mr. Freeze não, o Capitão Frio tá também, sabe? Cara, é ideia ruim. As duas citações que eu falei aqui, que é da fase do Jones, quanto essa agora de colocar o Black Adam, é ideia ruim. Falta de criatividade, saca? Para poder Bem, tentar bombar uma venda ou devemos então popularizar um personagem. Pô, ele começou a falar, eu pensei que ia ficar falando, aí já apocanhei aqui o meu sanduíche. Parece que é uma diferença de visão sobre o personagem também. Escritores diferentes, roteiristas têm uma visão sobre o Adão Negro, tem diferentes visões, e cada um faz as suas, ficam brigando por elas. Ah, mas isso é fato, mas, por exemplo, se o Adão Negro. Se o Snyderverse ainda estivesse funcionando, o Adão Negro ia ser só mais um na feira, sacou? Porque todo mundo mata sem dó. Eles iam penar bastante para poder diferenciar ele e fazer sentido, né? Uma outra coisa que aí a gente tá falando, vamos agora então pros 952. Mas a gente já falou, já, acabou que a gente comentou, não? Não, mudou a origem do Ah, Adão não, Negro. desculpa, eu falei 52. Então tá. E nos novos 52, como é que foi, Renegado? Aí eles mudaram. Quem teve o controle de novo sobre a nova origem da família Marvel do Adão, foi o Geoff Johns. E você vê que é justamente para ele ter o controle sobre o Adão Negro, a nova origem do Adão Negro. Na nova origem do Adão Negro, no Egito Antigo, ele recebeu os poderes, só que o Mago não tinha mais Mago Shazam, era um conselho da eternidade. Esse conselho da eternidade vivia na Pedra da Eternidade, vamos dizer, um QG místico da família Marvel. E eram 7 magos em vez de um só. E cada um vinha de uma civilização diferente. Tinha um que era índio norte-americano, tinha um que era um homem ou uma mulher, japonês, do Império Chinês, outro era dos Vikings, né? Aí tinha um que era aborígene, para não perder o fio da meada. O que aconteceu? Ali no Kandak, esse mago, ele deu poder, porque o que aconteceu? O Kandak tinha sido invadido por uma horda de bárbaros. O líder deles era o Ibak. Nessa nova roupagem, o Ibak é um vilão antigo da família Marvel. Ele recebe os poderes, ele é um cara que recebeu os poderes de Ivan o Terrível, Borgia, Átila o Uno e Calígula. Esses 4. E aí ele é forte. E aí, nos 952, ele é o líder dessa ordem invasora. Ele invadiu o Kandak, eles ficaram lá no Kandak, dominando o Kandak. E aí, esse mago, que da Conselho da Eternidade, ele deu poderes a 2 pessoas, a um cara que é o Tati Adam e a um garoto que é sobrinho do Tati Adam. Só que ele deu esses poderes para eles se livrarem dessa força invasora de Bach. O que aconteceu? O Adão Negro simplesmente matou o garoto para ter o poder dele todo para si, entendeu? O Tati Adam. E aí ele se tornou Adão Negro, expulsou as forças de Bach de lá e do Kandak e se tornou o novo regente. Ou seja, você vê que ele já começou assassinando, entendeu? Fazendo
matando uma criança. Eles não se tornaram ainda Poderosa Isis e Osíris. Mas os dois personagens que se transformaram, eu acho que é a Adriana, né? Adriana Thomas. Isso, Identidade Secreta da Poderosa Isis, e o que seria o Osiris é Amon. Você vê que o Geoff Jones, ele ama a Sociedade da Justiça. Ele leu quase todas as histórias da Sociedade da Justiça na Era de Ouro. E aí ele tem muita dedicação para os personagens, não perde a essência, ele não foge da essência dele. Mas só que isso não é a mesma coisa que acontece com o Capitão Marvel. Ele chega lá e o Capitão Marvel é como se fosse um meio para ele poder escrever o Adão Negro, entendeu? Ele chega lá, o Billy Batson agora fica numa casa de, como é que se diz? Foster House. Nos Estados Unidos, Foster Family, né? Tipo assim, eles pegam e juntam, um casal, uma família que cuida de crianças, adota crianças e cuida delas. Só que o que acontece? Aí junta eles lá. Junta o Billy Batson, junta o Fred Freeman, nessa nova versão de 952. Junta a Mary. A Mary não é mais irmã gêmea do Billy Batson. Aí junta mais 3 novos. E põe todos eles ali, vivendo na mesma casa, indo pra escola e acabou. Eu achei isso aí uma saída muito preguiçosa, entendeu? Não tem tio Marvel, não tem a Rádio Whis, não tem uma porção de personagens que eram clássicos, e aí eles assim, depois eles foram introduzindo o Senhor Malhado, né, que é aquele tigre. Mas o que aí, depois que ele fez isso aí, essa saída preguiçosa, ele simplesmente vai no Black Adam, pega o Amon e transfere características que seriam do Billy Batson, põe no Amon. O Amon tem uma luta pela liberdade, tem uma no Kandak, ele tem um podcast que ele fica informando. Ou seja, são características que deveriam ser do Billy Batson, não do Amon. Aí parece que ele fez assim, vou fazer aqui a família Marvel, o negócio deles aqui de qualquer jeito. Pronto, já terminei, agora já posso fazer, já terminei aqui, agora já posso partir porque eu realmente gosto aqui, que é escrever sobre o Adão Negro. Aí do Adão Negro ele capricha, faz isso, faz aquilo, capricha na origem da Poderosa Isis, do Osíris, entendeu? Eu acho isso, eu acho que ele diminui a família Marvel. E a família Marvel, nas histórias do Geoff Jones, principalmente, serve muito de escada pro Adão Negro. Uhum. Tipo assim, como se o Adão Negro é que fosse o personagem principal. A família Marvel girasse em torno do Adão Negro, entendeu? A mitologia não fosse mais do Capitão Marvel, da família Marvel, fosse do Adão Negro. O Geoff Jones realmente tem uma quedinha pelo Adão Negro, né? Uhum. E ele tem o Geoff Jones tem outro vício. Sempre que ele vai escrever um personagem que ele quer que seja maneiro, legal, tal, cool, ele coloca o personagem violento, brutal, não pensa 2 vezes antes de matar, entendeu? Além dele fazer isso com o Black Adam, ele fez a mesma coisa, por exemplo, com a Mera. Quando ele fez o retcon, reescreveu a origem da Mera, ele fez a mesma coisa com a Mera. A Mera veio de um reino que era uma colônia penal, teve origem de uma colônia penal. Ela foi enviada para matar o Aquaman, e qualquer coisa ela matava, ela não pensava 2 vezes em matar os outros, e de maneira brutal. Uhum. Agora já apresentamos o personagem, seu histórico dos quadrinhos, vem a famosa pergunta que eu vou fazer para os 2 convidados. Doutor Peste, o que você espera desse filme Black Adam, que estreia na semana que vem? Bem, eu tenho uma visão muito particular sobre filmes com super-heróis, né? Eu sempre defenderei a mídia original, ou seja, os quadrinhos. Mas o filme de Adão Negro com Dwayne Johnson, o The Rock, já é muito tempo já esperado pelos fãs. Os próprios fãs é quem indicaram ele como Adão Negro, devido a seu papel
como Escorpião Rei no passado. Mas o que você espera? Eu vi os trailers, achei genial, com bastante ação e tem tudo que é necessário para ser um blockbuster. Não, beleza. E você, Renegado, o que você espera? Ou você ainda tá mais pra esperar mais alguns meses pra assistir Shazam? O que eu espero desse filme é, uma vez que tem a Sociedade da Justiça, ou pelo menos 4 membros, né? É que seja uma coisa muito boa. Eu quero ver o Dr. Fate. É a primeira vez que ele é retratado num filme, né? Num live action. E, poxa, parece que vai ter bem efeito especial para poder mostrar os poderes dele. Por outro lado, também tem Adão Negro, parece que já tá formada a Sociedade da Justiça, porque eles partem de lá, eles vão pro Kandak num avião, né? Pra deter o Adão Sim. Negro. E aí eles juntaram. Esses personagens aí não foram escolhidos à toa. Eles são personagens que, vamos dizer, têm ligação com o Adão Negro. Tanto o Dr. Fate como o Avião Negro, as histórias de quadrinhos, eles conheceram o Adão Negro já ainda no Egito Antigo. Então eles têm uma ligação. Uhum. O Esmaga Atom, ele foi amigo do Adão Negro. Tanto que ele, na Sociedade da Justiça, quando eles foram invadir o Kandak, ele foi um dos heróis que se juntou ao Adão Negro e foram lá fazer isso. Foi comparsa de crime, né? Essa Ciclone, ela é a única que não tem ligação com a Adão Negro. Ela conhece, mas não tem uma relação específica. Não, mas ela tem um poder legal pra aparecer no cinema. Não, sim, vai dar uns sim, efeitos sim. massa. Sim. Eu tô torcendo pra que Então, seja legal. Doutor Peste espero que não. acha essa personagem muito charmosa. Pois mas é, você então também, é só pra... mas e tem uma outra coisa também. Olha só como é que são todos personagens que são fortemente ligados a o Geoff Johns. Foi ele que... Ele é o personagem... Acho que o Avião Negro deve ser o personagem favorito dele. Mas nesse caso... Ele que tornou ele já tinha o Esmaga Átomo no Reino da Manhã, mas só que ele era no Clone. Aí o Geoff Johns pegou e transformou ele em Esmaga Átomo aqui no universo desse regular. Foi ele que criou essa Ciclone. Esse personagem Ciclone. Uhum. Sim, concordo. Então tem um dedo aí devo discordar. Devo discordar. Discorde. A Ciclone, ela não apareceu primariamente em Aventuras da Sociedade da Justiça. Ela apareceu primeiro como uma contraparte da Terra 22 em Reino do Amanhã. Ela é neta, assim como a sua contraparte da Terra 22, ela é neta de Abigail Hunkel, a Tornado Vermelho original da Era de Ouro. Original. Exato. Vários personagens que surgiram em Reino do Amanhã foram reintroduzidos no universo DC de uma forma ou de outra. Como, por exemplo, o filho do Pantera, a Judomaster e o próprio Esmaga Átomo. Sim, e tem a ver o que você falou dele ter buscado ela em Reino da Manhã, porque no Reino da Manhã também ele foi buscar a versão do Jaquim, né? Que é o... Exatamente, Jaquim Trovoada. Jaquim Trovoada, que foi buscar o gênio lá. Né? Verdade, a versão de Reino da Manhã ele é fundido com o gênio. Sim, mas sem falar que ele trouxe o Magog também. Mas num visual, né? E além disso, ele, por exemplo, ele também trouxe ele transformou o Norda, ele deixou o Norda com a mesma aparência do Gavião Negro de Reino da Manhã. Sim. Mas isso aí eu já vou falar que eu não gosto mesmo. Eu detesto essa versão reencarnada do Gavião Negro. Eu acho que é uma coisa fadada ao fracasso, porque você já deixa claro que o personagem tem que ter um fim, que é os dois encontrar e ficar aquela novela. Isso é tão anos 50, Era de Ouro, não faz mais sentido. Eu prefiro o Tanagariano lá, o policial Tanagariano, eu acho muito mais interessante. Eu acho que tem espaço para os dois do DCU, não precisa ter um só. Só que o Geoff Johns, sempre que aparece o Tanagariano, o Geoff Johns corre e mata e diz que o Tanagariano era uma das vidas desse aí, do atual. Do Negro, pois é. É uma das encarnações dele.
Esse trem de mata, volta, mata, volta, mata, volta. Putz, que bagulho chato, velho. Nossa. Acho muito chato isso. E só pra falar que se você, o pessoal deve estar se perguntando, pô, vocês estão falando do Adão Negro e não estão falando da sociedade, vocês podiam falar, gente, procurem na playlist do The Lambus Goya Cast que vocês vão achar um episódio só sobre a Sociedade da Justiça que a gente fala de todos esses personagens. Aproveitando para fazer um pouco de jabá, nós do canal A Voz do Gibi temos também um vídeo sobre a origem pré-crise do Adão Negro e algumas dublagens com aventuras da Sociedade da Justiça. Estão todos convidados a assistir. Super recomendo. É, O Black Adam o Black Adam também fez participações em outras mídias além dos quadrinhos antes de chegar no cinema. Vocês querem citar alguma? Eu falo primeiro. Adão Negro apareceu primariamente na extinta série animada de Shazam, da Filmation, pelo ano de 1980 a 1981. No caso, respeitava-se a origem pré-crise dele, onde ele havia sido banido para a estrela mais distante e passava 5.000 anos voltando para a Terra. A seguir, eu lembro de uma aparição de Adão Negro no desenho Batman, Bravos e Destemidos. Também, de novo, era respeitado sua questão de ter sido banido para a estrela mais distante. Também vemos Adão Negro se tornar um morto envelhecido quando é ludibriado a dizer a palavra Shazam de novo. Adão Negro também participou de um especial animado feito especialmente para o vídeo, chamado Superman e Shazam. Ele, de novo, conseguia retornar à Terra depois de 5.000 anos de banição para a estrela mais distante. Enfrentava Superman e o Capitão Marvel, que agora tinha recentemente conseguido poderes. Ele também participou de uma versão animada de Justiça Jovem. Bom, só para fechar aqui, eu queria dar a minha opinião sobre o que eu acho do filme. Vai ser tiro, porrada e bomba. Mas tiro, porrada e bomba e um monte de efeito especial no meio. Acho que vai ser divertido de ver um monte de tiro, porrada e bomba. Eu acho, Tô esperando nada mais que isso. Eu acho que se não tivessem colocado a Sociedade da Justiça no filme, o Black Adam sozinho não ia, o The Rock sozinho não ia segurar o filme, o Black Adam sozinho. Mas a Sociedade da Justiça tá lá já para apontar que o lance, o que vai rolar para frente é Black Adam versus Universo DC. Ele vai sempre estar a função dele existir, é ele ser massa velha dentro desse universo, é ele dar porrada nos outros heróis da DC. Saca? Tipo, eu vou falar assim, o que eu faria, assim, sabe? Depois desse filme, né? Que eles já estão falando que a cena pós-crédito tem um Superman, que já indica um embate entre os dois. Eu faria Guerra Mundial 3, a Terceira Guerra Mundial. Todo mundo contra o Black Adam, e na hora que o Black Adam, o pau tora, o Darkseid chega e aponta para a Liga da Justiça 2. É isso que eu faria. Caramba. Aí ele se redime, saca? Aí ele tem a chance de se redimir enfrentando o Darkseid, ajudando os caras a enfrentar o Darkseid. Não, Seria dois filmes massa velho, sem porradeiro, que eu acho que funcionava. Eu queria ver ele contra o Shazam, né? Capitão Marvel. Os dois têm que se encontrar. Então, mas a Terceira Guerra Mundial ia ser isso. Pode começar por aí, sabe? Já que é tiro, porrada e bomba, vou fazer tiro, porrada, bomba pra destruir a Terra, saca? Bom. Mas é isso, meus companheiros de jornadas podcasteiras. Fico aqui, mando um abraço a todos. Nós vamos começar as despedidas, porque a gente já falou muito de Black Adam. E agora é assistir o filme Doutor Peste. Suas despedidas. Eu gostaria de fazer alguns agradecimentos a todos os integrantes da Voz do Gibi, a Bruno Castro, do setor 2814, e em especial ao
confraria dos canalhas, que mais uma vez nos dá voz. Renegado, suas despedidas. Eu queria agradecer a todos esses que o Dr. Pest falou. E agradecer a sério por mais um tempo aqui, que participar desse podcast é uma diversão. Adoro participar, adoro ser convidado. É isso, meus amigos. Esse podcast se autodestruirá em 5 segundos.